E é isso aí, pessoal. Bem-vindos de volta aqui no Yatalog, direto da Gamescom 2025. E hoje vamos mostrar aqui pra vocês dois convidados aqui ilustres. Bom, de um lado, tiozão da casa do videogame. Quem não conhece ele? Boa tarde, né? Então, direto da Gamescom aqui, vamos pra mais essa jornada aí. E ao lado aqui, o Alan da Goburin Games, Goburin Studios. Isso. Opa, gente, tudo bem? Tô aqui com a Goburin Studios e o nosso mascote aqui, o Mr. Goburin, comigo. Maravilhoso. Bom, hoje o assunto vai ser novidades, né? Novidades antigas, mas novas, por assim dizer. Que você tá lançando o selo, né? O Big Uncle Games. Isso. A gente, nessa segunda-feira passada agora, nós lançamos a Big Uncle Games, a Bug. A ideia é colocar no mercado jogos novos para videogames velhos, né? Então, o saudosismo bate, a gente tem muita gente programando para 8 e 16 bits e a gente quer aproveitar, porque, por exemplo, o cara que é desenvolvedor, ele começa programando para 8, 16, para depois ele ir para a geração atual. Então, verdade, a gente quer aproveitar essa brechinha dos 8 e 16 aí e colocar no mercado. Sim. Aproveitando aqui que na Gamescom tem bastante gente fazendo isso, né? Tem bastante gente, a gente já tem aí alguns contatos para essa semana, pode ser que semana que vem já tenha novidades. Boa! E assim, como que surgiu a ideia? Foi porque você vendia ou porque realmente você sentiu algo diferente faltando? Na verdade é a brecha de mercado, porque assim, eu vendo e eu vejo que a galera hoje ainda liga o Mega Drive para jogar, ainda consome esse produto e tem uma galera fazendo o jogo para ele. A única forma do cara jogar ou é no Steam ou é colocando no Everdrive. E muitas vezes o cara quer o cartucho para pôr na coleção e tudo mais. Sim. Então, como tem esse espaço no mercado, eu resolvi usar. E esse espaço não só para Mega Drive, mas para praticamente quase todas as gerações aí. Tem o espaço para isso, tem um colecionador disso. Maravilha. No caso, de início, quais os aparelhos que você já vai estar trabalhando? Cara, a gente vai começar com o Mega Drive, porque tem código aberto, é mais fácil para o dev, até porque quase todo dev começa programando no que tem código aberto, que é mais fácil dele manipular. E a gente vai começar, a princípio, nessa primeira leva, são os jogos de Mega Drive. Mas a gente deve ter jogos de NES, que é o Nintendinho, devemos ter jogos de Super Nintendo, que é bem plausível também. Não sei se dá tempo para Retrocon, acho que não desse ano, mas talvez na próxima. E a gente deve ter jogos aí de Master System também. Sim. Que hoje, inclusive hoje aqui na Gamescom, veio uma pessoa me procurar que falou: olha, eu tenho jogos de Master System e gostaria de publicar. Aí, interessante. Então é um caminho que a gente já sabia que aconteceria e já veio logo 3 dias, 4 dias depois do anúncio da Publisher. É interessante. E, assim, no meio dos estudos de lançamentos, de ideias para lançamentos, você já tem uma ideia de qual vai ser a quantidade que vai ser de cada jogo para lançamento? Quantidade é algo muito relativo, porque, por exemplo, eu sei que tem jogo que vai vender muito bem e a gente sabe que tem jogo que não vai ter uma vendagem tão grande. Como eu estou dentro do nicho, eu vou estar trabalhando dentro do nicho, eu não vou ter uma venda expressiva e nenhuma venda grande, porque eu estou vendendo somente internamente no Brasil, por enquanto, e eu vou estar vendendo um nicho do nicho, que é retrô para determinado console. Então eu estou 2 nichos para venda. Eu acredito que todos os jogos devam começar aí com uma média aí de 200 cartuchos. Certo. Isso, o estágio inicial. Sim. Aí vai ter uma chance de ter relançamento de alguns desses jogos? Isso implica muito em licença e a maioria delas é muito engessada. Sim. Às vezes eu vou procurar uma licença, você fala, é com a Hudson Games, você vai procurar um representante da Hudson. A Hudson passou essa licença para fulano, tá com fulano. Foi vendido para Reserve ou foi vendido para Limited. Sim. Então, assim, tem N fatores aí que a licença acaba não chegando ou foi perdida. Então tem muito jogo que a licença está dividida entre 3, 4 empresas. Empresas que não existem mais. Nossa. E aí você não consegue chegar num consenso para ter a licença de jogo. Sim. Então, relançar jogo antigo é muito mais difícil do que eu lançar um jogo novo. Sim, então aí o foco maior vai acabar sendo mesmo, então, dos indies, da galera nova, né? Vai ser nos novos. O foco maior vai ser nos novos, isso não impede, tá? Sim. Se eu conseguir uma licença, por exemplo, a Disney não vai me dar licença do Quackshot nunca. Verdade.
Eu adoraria Fato. relançar um Quackshot, mas eles não vão me dar essa licença nunca. É uma pena, porque esse é um dos jogos favoritos até. Não, acho que de todo mundo. Mas, Sim. por exemplo, qual a chance da Disney me vender uma licença do Quackshot, me ceder uma licença? Nunca. Verdade. Eles nem mesmo usam e quem dirá deixar os outros usar, né? Pois é. Verdade. É uma engine parada, mas que eles não mexem. E aí não deixa remexer. Então, isso é muito assim, o que for de estúdio menor e que ainda tiver o contato, a gente pode até negociar um relançamento. Mas é muito mais fácil um jogo novo, porque você negocia com a pessoa hoje, do que atrás de casos que a empresa já está fechada, a licença está perdida, dividida entre 2, 3 empresas. É muito mais difícil. E aí já, bom, como eu já botei vocês dois em contato agora, que ele também desenvolve alguns jogos, né? Aí, Alan, fala um pouquinho assim, quais são as linguagens que você pretende utilizar para fazer os jogos? Então, como assim? Com a parte do estúdio mesmo, o foco maior é usar jogos mais modernos, com Unity, coisa e tal, só que minha paixão mesmo foi com cartucho, né? Sim. Então sempre tem aquela vontade de fazer alguma coisa com cartucho, então vem muitas ideias. No momento, eu tô fazendo mesmo o jogo de Atari, que a ideia é fazer um jogo de terror com o fofão, que não é o fofão, né? Que a gente tem que cuidar tomar cuidados com direito, então o fofão vira fofucho. Bacana. Então seria basicamente, né, dentro das leis de direito autoral, né? Então é que nem aquela pegada que eles fizeram com aquele filme do Bozo, né? Que o filme do Bozo é com o nome de bingo, fazer essas coisas do direito autoral, então a ideia é fazer um jogo do fofucho. Bom. Então, além dessas ideias, eu e o Iata também estamos começando a cozinhar uma ideia de um briga de rua que é com o próprio Iata, né? Então, as pessoas que têm aquela vontade de ver o Iata apanhando vai poder se fazer com o jogo. Ou seja, tanto meus amigos quanto meus inimigos vão querer comprar o jogo, né? Já pega duas frentes, tá Exato. Vendo? Isso. Aí entra aquela coisa, né? Tipo, um dos assuntos que mais fervilha na internet são os preços. Né? Você já tem uma ideia mais ou menos dos tipos de preço que vão ser? A base de preço que a gente está... Tudo ainda é estudo, porque quando você faz um levantamento de preço, você fez o levantamento. Na semana seguinte, quando você compra, é outro preço. Verdade. E aí, assim, a gente está com uma base de preço entre R$280 a R$350. É a faixa de preço que a gente quer trabalhar. Sim. E por mais que a pessoa fala, pô, esse preço eu compro um jogo de Play 5. Compra. CD é muito mais barato de produzir do que cartucho. Sim. E qual é a diferença? Um Play 5 ele vai trabalhar com 5 milhões de cópias. Eu vou trabalhar com 200 cópias. Verdade. É muito diferente quando você encomenda, olha, eu quero 200 placas de circuito. E você fala, eu quero 5 milhões de CD. O pedido é totalmente diferente, a discrepância de valor. E aí você tem que aplicar todos os impostos, você tem que aplicar a taxa de licenciamento, você tem que aplicar a margem do lojista. Tudo isso você tem que aplicar baseado no custo que você vai ter. Então ainda assim, desculpa, é um preço ainda que é comercializado muito mundo afora, que é a faixa de $50, que se você converter moeda na moeda, sem aplicar nada em cima, você vai estar dentro desse patamar que eu estou falando. E eu acho que o maior problema aí geralmente são os impostos, né? Independente do país. Sim, porque você tem que fazer o imposto, ele é bilateral. Você vai ter que pegar o imposto do que você está trazendo e depois o imposto do que você está repassando. Sim. E tudo isso, quando você calcula, isso tem que ser aplicado no produto. E não tem o que fazer. Você não pode fugir disso, porque daí você não está fazendo a coisa certa. Então, quando você está fazendo essa parte de o cálculo de quanto vai ser o cartucho, tudo isso tem que estar aplicado no custo. Para daí você falar, olha, isso aqui, produto final, custou tanto. Qual a margem que o lojista precisa ter? Ele tem que ter uma margem, porque o lojista também vai recolher imposto em cima daquilo. Então você tem que prever todos esses cálculos para que o lojista tenha uma margem segura para trabalhar. Verdade. E essa coisa de preço também, o pessoal fala, não, 250, 300 é um jogo de Play 5. Jogo de Play 5 digital, não é um jogo físico. Aí você vai comprar o jogo físico, o jogo fica mais caro, aí você vai pegar o jogo, às vezes é só a capinha com o jogo, com um disco que você coloca e fala, abaixa aí. Não tá nem o jogo ali. Você ainda tem que esperar o download e antigamente o que a gente tinha muito? Manual, né? Manual, uma caixa bonita. Se você vê uns jogos indie ou até mesmo com jogos mais nichados, é caro. Eu fui ver outro dia o Castlevania lá, a coleção pro Switch, tava R$1.000. Nossa! Eu me assusto com, por exemplo, época do Nintendo DS.
Teve o Chrono Trigger, que eles lançaram aquela Sim. edição bonita e tal. Eu comprei na pré-venda, $35. Na época dava o quê? Uns R$120. O dólar não estava tão alto quanto hoje. Aí eu vou ver hoje o pessoal vendendo R$1.500, R$3.000, dependendo qual versão que é. E a minha que foi da pré-venda, vixe, o pessoal tá... acaba se tornando inviável, porque entra no nicho de colecionismo. Hoje, tem muita gente colecionando, tem muito mais pessoas retendo o jogo do que liberando o jogo para o mercado. Verdade. Tem muito mais gente colecionando do que abrindo mão da coleção. Verdade. Então, como o colecionismo está em alta, Sim. o preço procura e demanda. É a demanda que determina. Tem o produto disponível? Tem. A procura está grande? Tá. Vai ficar caro. É verdade. Que inclusive inevitável. esse é um dos negócios que a galera briga muito na internet, né? Tanto que já virou polêmica várias vezes. Então... E vai virar polêmica a vida inteira, porque a pessoa não entende a demanda. Tem alta procura, vai ficar caro. Agora uma coisa triste é aqueles... quando você vê lá 1.000 ou mais ali anúncios falando raridade e é um carne de vaca, sabe? Aí é o pessoal que está querendo aproveitar dos que não conhecem. O pessoal costuma, até, desculpa me alongar, o pessoal costuma bater muito, tudo que o tiozão pega é raro, tudo que o tiozão vende é raro, tudo que o rato filma é raro. Quando a gente vai fazer um vídeo, seja o rato, seja a loja vai fazer alguma coisa, a gente quer mostrar algo diferente. Exato. Se você assistir a minha live de vendas, cara, dificilmente eu falo a palavra raro. Eu simplesmente falo, difícil de encontrar. Ou então quando é um jogo bom eu falo filé. Ou então eu vou lá e menciono. Quando é algo raro eu falo, tá aqui, a raridade disso aqui é devido a isso. Sim. Aí eu explico a raridade. Mas como cai na piadinha da internet, a gente deixa que fala, porque falou, gera engajamento. Exatamente. E a gente ganha. E é maravilhoso quando a gente ganha, né? É bom, né? O ruim é quando é a gente que tem que gastar mais. Põe uma Thunder boa lá e vai vir. Agora, essas coisas de raridade, eu vi que aqui tem gente até criando história, né? Fanfic ali pra vender, aumentar o jogo do jogo. Não, mas os desenvolvedores desse jogo morreram durante o desenvolvimento e não sei o quê. Começa a inventar história pra o quê? Pra aumentar o preço de jogo que acaba ficando encalhado. Exatamente. Sim. No meu caso, eu gosto de contar a história daquilo que eu não vou querer vender. Né? Tipo, consegui, eu tenho um jogo de Atari. Lembra o jogo do Chuck Norris? É maldade o nome disso aí, tá? Não, então, lembra no Atari que teve o jogo Chuck Norris, depois mudou o nome? O meu cartucho tá escrito Chuck Norris ainda, o original. Aí eu fiz o Nolan Bush, né, eu assinar ele. Aí tem um monte de gente que fala, vende pra mim. Eu falo, não, esse aqui é um dos meus favoritos. E tá lá o autógrafo da primeira vez que ele veio. Sim. Né, então, mas assim, aí o que acontece? Nessa brincadeira, eu fico pensando, e se o meu jogo fizer sucesso? Será que vai ficar tão caro assim? Tudo é relativo. Exato. E Tudo aí... é relativo. Você está programando um jogo. Sim. Exatamente. Você quer ganhar dinheiro com o seu jogo. E assim, beleza, de repente seu jogo faz um sucesso, e aí você fala, mas eu só tinha 500 mídias dele. Ele vai se tornar raro. Exatamente. A mesma coisa que você tem aí, o Paprium, é um exemplo dele. O próprio Tetris Mega Drive, né? Tetris do Mega Drive. Então são coisas que fizeram sucesso, mas estão escassos ou inviáveis de reproduzir. Exatamente. Então, por exemplo, o Paprium é muito caro para você fazer esse cartucho hoje. Então ele se torna muito mais caro produzir. Então, quem tem, guarda. Verdade. Não põe para venda. Pois é. E agora a gente já está chegando na reta final aqui, os últimos 4 minutos, né? Que seria basicamente onde a gente fala aquele bate-bola assim, jogos favoritos de infância de cada um aqui. Começa você, vai. Mortal Kombat e o Mickey Mouse no Land of Illusion. O Land of Illusion, não o Castle, porque o Land of Illusion foi o primeiro jogo que eu ganhei. Quando eu nasci já tinha uma Master System. Quando eu nasci já tinha uma Master System na minha casa. Mas nenhum jogo era comprado pensando em mim, era tudo pra minha irmã, coisa e tal. E quando veio o primeiro jogo assim pensando em mim, é um afeto muito grande, mano. Porque daí a gente guarda no coração. Exatamente. E o seu? O meu é o Super Mario World. Super Mario World, pra mim, ele existe antes e depois. Eu sou fãzaço de 8 bits. Sim. Mas o Super Mario World, pra mim, a beleza dele até hoje é única. Que foi a partir dele que teve a evolução mesmo pro 16 bits do Mario, né? Mas então pra mim, não só a dificuldade do jogo, o fator de você jogar um mundo inteiro, né? Não era um mundo aberto como é hoje, mas era um mundo, você... Sim. Tô no mundo tal, mundo 7 e tal. Aquilo era fantástico. Então a ideia inicial E é incrível, né? Imbatível. Que até hoje ainda é uma coisa que chama atenção, né? E
vamos falar agora os contatos pra galera que tá aí em casa conhecer. Primeiro, vamos lá, o estúdio Goburin. O estúdio Goburin vocês encontram como Goburin Studios, tudo junto. E o meu pessoal, Mr_Goburin. Maravilha. E para encontrar a Casa do Videogame e também os jogos que vocês vendem. Casa do Videogame, @Casa do Videogames em qualquer rede social. E a Bug @Big Uncle Games. E aí vocês encontram a gente aí. Basicamente vai no Instagram que não tem erro. Maravilha. Aí daí você vai pro resto. Perfeito. E já fica aqui aberto o convite para você também voltar em próximos podcasts. É só me chamar. Perfeito. Faço questão. É isso aí. Então você que está aí em casa, não se esquece de curtir, comentar, ativa o sininho. E lógico, segue aí todo mundo que está aqui, porque a diversão nunca acaba. Continue jogando. Valeu. Valeu.